sei lá, daquele pode ser uma token ou pode ser se alguém tiver dúvida sobre o que seria uma token ou a NFT, não se preocupe não, mas só fica com os conceitos que vai ter mentoria que vocês vão conseguir encaixar as peças depois, entendeu? Tem muita gente boa aí, a sugestão é que cole nessa galera. E, e é transferido o valor desse prato, né, que o cara comprou e consumiu, para a carteira digital do restaurante. Mas só que eu tenho uma plataforma que ela cobra um determinado percentual após o consumo. Então esse aqui é o nosso, digamos assim, é o nosso mini projeto. Vamos supor que seja esse projeto aqui que vocês vão querer concorrer. Também não tem problema nenhum se alguém quiser utilizar esse projeto, também não. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse essa descrição aqui, meio que capenga aqui que eu digitei aqui, essa, digamos assim, essas ideias, aí eu peguei e pedi para uma outra IA, que no caso seria o DeepSeek, ó, DeepSeek, melhora esse prompt aqui para mim. Aí ele pegou e melhorou o prompt para mim. Aí botou lá, descrição do projeto, voucher digital do tour gastronômico. Aí criar um sistema de voucher digital de um tour gastronômico, onde o comprador tem o direito de consumir o prato específico em um restaurante parceiro. O processo utiliza carteiras digitais para transações seguras e transparentes, com incentivos e feedback pós-experiência. Aí ele colocou lá, após a compra. Isso aqui é o prompt que eu vou utilizar para poder descrever o projeto. Aí eu vim no chat GPT e digitei o seguinte prompt: como analista de sistema e produto owner, descreva o projeto. Eu peguei e simplesmente dei um Ctrl C, Ctrl V naquele prompt lá que eu criei aqui no DeepSeek. Aí ele pegou e, pô, aqui nós já temos o projeto do voucher. Eu vou botar aqui sim. E aqui, ó, para quem deve, já conhece um pouco sobre casos de uso, o ML, a gente pode utilizar as técnicas também que vocês já conhecem de Web 2 para poder realizar os seus projetos. Aí aqui a gente já tem o projeto praticamente pronto. Eu vou tentar colocar um outro arquivo aqui, porque vocês vão enxergar melhor. New Window, Ctrl V. Aqui, ó. Acabei de descrever meu projeto. Completinho aqui, ó. Se a banca examinadora vê um. É claro, né, que vocês não podem confiar totalmente no que a IA produz para vocês. Vocês vão ter outras mentorias aí de produto digital que vocês podem acrescentar esses conceitos para poder extrair o máximo possível assim, economizar tempo com o IA. A ideia não é que a IA substitua os passos que você vai realizar, mas que a IA seja uma ferramenta que você utilize para poder você dar velocidade no seu projeto, entendeu? E aqui está o meu projeto, compra do voucher, objetivo do produto, oferecer a solução digital para consumo de voucher gastronômico.
vinculado ao prato específico e estabelecimento parceiros, automatizar a distribuição de valores em carteiras digitais utilizando tokens ou stablecoins, com uma divisão proporcional entre restaurante e plataforma. Promover a descentralização e a transparência. As outras mentorias vão te dar uma noção boa sobre se isso aqui seria um bom requisito ou não. E aqui está meu projeto. Agora vamos para a parte interessante, né? Eu vou tentar salvar aqui no meu desktop. Beleza. Depois eu repasso para vocês. Então, o processo, essa parte aqui a gente já fez, ó. Descrição do projeto, definir escopo, funcionalidades e requisitos. Aí, utilizamos o ChatGPT, né, para auxiliar na documentação. Esquece um pouco essa parte de identificar os riscos aqui. Agora vamos para a parte de, digamos assim, de codificação. Configurar, gerar código. Eu não vou utilizar a parte de configuração. Eu não vou. Bruna ganhou o último hackathon. Eu não vou utilizar. Eu vou utilizar uma dessas ferramentas aqui. Eu dou preferência por essa aqui, o Foundry. Se vocês quiserem depois, eu passo para vocês um tutorialzinho que eu fiz aqui sobre o Foundry. Principalmente é meio chato para instalar para quem tem o Windows. Mas, assim, é tranquilo seguir nesse tutorial aqui. Se alguém quiser, depois eu repasso aqui. Aí vamos na sequência aqui agora. Então agora a gente vai... Estamos aqui, ó. A gente já descreveu o projeto lá. Aí agora vamos criar um projeto inicial. Utilizando o Foundry, né? E ChatGPT. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E agora nós vamos criar código. Assim, tem gente que tem preferência pelo ChatGPT para criar código. Tem gente que tem preferência para poder criar código dentro do Gemini, do Google. Eu, particularmente, assim, não tenho nenhuma preferência, não. Eu observei que eles geram bastante coisa parecida. Caramba, ele ainda gerou ainda o... Agora vamos para o código agora. Criar os contratos. Criar. Eu vou botar smart contract. Os smart contract em Solidity para o seguinte projeto. Tem gente que gosta de colocar mais ou menos assim, como
desenvolvedor, ah, é, Web3, mas isso não está fazendo muita diferença para poder contextualizar na hora de você gerar os prompts, não. Aí agora eu dou um Ctrl V naquele projeto lá que o ChatGPT já tinha gerado antes. E agora nós vamos ver o que ele vai gerar aqui para gente. Aqui, ó, ele gerou o voucher. O voucher ele gerou como a NFT. O NFT é um padrão de uma token, né? Tá tudo aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Nós estamos aqui dessa parte do processo, assim, ó. Dessa aqui. Criação do projeto inicial. Aí agora eu vou pegar e vou criar o projeto. Eu vou criar o projeto de preferência no Foundry, tá? Tempe. Já estou preparado para gerar o projeto aqui. Eu vou tentar seguir os passos aqui, ó. Eu vou até colar aqui para vocês. Sim, o Foundry é grátis, sim. O tutorialzinho para poder vocês instalarem o Foundry aí. Alguém sabe o que é o Foundry? Não? Acho que não, né? No desenvolvimento de Solidity, a gente tem dois. A gente tem que tinha três, né? Mas os mais dominantes é o Red Hat e o Foundry. O Foundry, praticamente, não sei se tem alguém aí que trabalha com JavaScript, mas é como se fosse o NPM do JavaScript. O Red Hat também é a mesma ideia. É como se fosse o NPM do, do, do Solidity, né? Aí ele serve para poder você compilar código, realizar teste e tem todo um ambiente que você pode realizar determinados comandos. Mas eu aconselho a vocês dar uma olhada aqui no tutorial, qualquer coisa pode fazer pergunta lá
Ó, não estou conseguindo eu quero utilizar sei lá, o Red Hat, mas eu não estou conseguindo instalar na minha máquina por isso, isso e isso. Ah, não estou conseguindo instalar o Foundry na minha máquina Windows ou na minha máquina Linux. Aí você vai ter mais ou menos uma ideia a gente vai tá aí para ajudar. Se eu não souber responder, possivelmente um coleguinha que está participando com vocês do Hackathon pode ser que ele saiba responder. Então, eu vou criar um projeto inicial aqui no Foundry, eu vou chamar Voucher. Deixa eu ver como é que ele chamou o projeto aqui. Voucher Digital Tour Gastronômico. Ficou muito grande. Eu vou chamar só de Voucher Digital, tá? Aí ele criou o projeto CD Voucher Digital. Aí o Foundry tem ele acaba criando tipo um ambiente de uma estrutura de pastas que fica mais fácil para assim, para quem já é dev em relação ao Remix, por exemplo, para você conseguir, por exemplo, importar uma biblioteca ou para você, sei lá, codificar uma determinada IDE, é muito mais fácil você codificar, por exemplo, aqui no Visual Code do que você codificar sei lá, no Remix. Eu, pelo menos, acho, tá? Principalmente que os projetos não é mais um contrato de token. Os projetos estão se tornando bem complexos. E você não consegue, dada a complexidade, você tem que realizar testes unitários. E essa plataforma aqui fornece tudo isso para vocês. A estrutura do Foundry é isso aqui, ó. Ela tem a lib, que é a parte das bibliotecas, né? A parte de script, aonde você vai ter os scripts, por exemplo, eu tenho um script que minta NFT, eu tenho um script que faz o deploy do contrato numa determinada blockchain, que é essa pasta aqui, script. Aí o script vai ter essa cara aqui, ó, que vai ser a mesma coisa de um contrato, que vai ter a mesma ideia de um contrato. E você também tem os testes, né? Os testes, eu gosto do Foundry por quê? Porque no Red Hat você tem que fazer os testes, por exemplo, com JavaScript. Para você ter uma ideia, um teste desse aqui no JavaScript equivalente no Foundry aqui, que o Foundry utiliza a mesma assim, linguagem que você utiliza. Eu vou tentar aumentar aqui. Estão conseguindo ver? Pô, o problema é que eu esqueci como é que dá zoom aqui nessa IDE, cara. Qual o comando, Vini? Se não me engano, é Ctrl mais. Ctrl mais, né? Não o funcionou não. Ctrl rodinha do mouse, eu acho. Não funcionou não. Então beleza. É assim mesmo. Mas estranho, Ctrl mais aqui eu testei. Eu testei aqui também, não foi não. Deixa eu tentar mudar um negócio no teclado aqui. Agora foi.
É que o meu teclado tá meio desconfigurado. Agora ficou bom. Aqui então a gente tem estrutura, né? Eu tava falando antes. Na pasta script você geralmente coloca os scripts que realiza alguma operação, de preferência na mainnet ou na testnet. Você depois eu posso falar como é que vocês podem fazer um deploy de um contrato na mainnet ou na testnet da própria BNB. Como se configura isso é tranquilo. Não se preocupe por enquanto com isso. Aqui na pasta CRC é óbvio, né? Você vai ter os contratos que você vai estar desenvolvendo e que na pasta teste você vai ter os testes dos contratos que você vai estar desenvolvendo. E o bom do Foundry é que ele já tem alguns comandos, por exemplo, que assim, quando você se, se habitua a utilizar ele, meio que já fica no automático. Deixa eu abrir uma tela de terminal aqui. Por exemplo, ó, você tem lá Forge FMT, é para formatar os contratos, entendeu? Aí você tem lá Forge Compile. Você consegue compilar seus contratos. Aqui eu estou utilizando a versão do Solid, ó, 8.28. Aí para poder alterar a versão do Solid, porque às vezes a EVM que vocês estão utilizando não é compatível. Eu acho que muda, cara. Depois eu verifico com mais calma onde é que muda isso. Mas eu acho que ele pegou a default que está instalada. Mas você costuma também poder configurar meio que um profile aqui e colocar essas configurações de compilador. Ah, eu preciso utilizar a versão 8.28 do 8. Sei lá, 20 do Solid, porque a BNB não é compatível com a 8.28. Isso aí vocês podem ficar despreocupados que a gente dá um jeito aí. Que ele está utilizando a 8.28, que acho que é uma das últimas. Que acho que é a default que está instalado aqui no meu computador. Aí você pode utilizar também Forge Test. Aí ele fala lá, ó, os testes unitários aqui, ó, tudo passou do counter. Aí, eu não sei vocês, mas eu gosto muito do console log. Aí aqui quando você coloca traço VVV, ele passa tipo um trace de qual a função que ele está executando e qual linha. Vai ser de acordo com a quantidade de níveis que você quer. Cada nível que você quiser que seja impresso, aí você vai adicionando mais vezes aqui, ó. Esse aqui é até o segundo nível. Vou botar até o terceiro agora. Aí no terceiro já começou a aparecer o nome da função e os retornos dela. Vamos botar 4. Aí, ó, no 4 ele já entrou para dentro da função e já demonstrou lá como é que está executando. Aí no 5, do 4 e o 5 praticamente ficou bem parecido, ficou quase que a mesma coisa. Aí funcionou. Então agora vamos para a parte que interessa, né? Foi apresentado
o Foundry para vocês aí. Aí eu passei como vocês instalam o Foundry aí na máquina de vocês. E tem alguns comandos aqui para auxiliar você. Como eu crio um contrato, inicio um contrato, como eu instalo uma determinada lib. Aí como eu realizo os testes, né? Forge teste. Como eu realizo o build do contrato. E aqui no final, ele costuma... Cadê? Eu botei, eu acho que aqui no final do artigo, uma série de comandos. Do que você pode fazer. Mas vamos lá voltar para os nossos contratos, né? Eu vou criar primeiro esse aqui, ó, o voucher nft.sol. New file. Estranho. Aí eu criei aqui meu arquivo sem nada. Pô, não tô conseguindo dar um Ctrl C, cara. Foi estranho. O teclado tá todo desconfigurado. Agora foi. Aí eu vou executar de novo, ó, o Forge. Vou botar o Forge Build. Aí ele deu problema aqui, ó, nessa lib aqui do OpenZeppelin. Ele costuma não. Primeiro que eu tenho que importar. Segundo, que eu tenho que mudar a forma que ele chama essa lib aqui. Vamos tentar primeiro instalar ela, né? Para saber se tem algum problema. Aí para você instalar essa lib do OpenZeppelin, ela é bem utilizada pela maioria dos contratos. Por quê? Porque é uma lib que já tem as implementações, por exemplo, de um contrato RC20, já tem implementação de todos os métodos da especificação, entendeu? Por exemplo, de uma token, de uma NFT. Eu só precisei fazer isso aqui, ó. Só precisei criar esse método de mint aqui, e esse método aqui, ó, herda desse outro contrato aqui, ó. Storage. E aqui são modificadores
que herda possivelmente desse outro contrato aqui. Ou seja, 2 linhas de código, 10 linhas, menos de 10 linhas de código, eu já estou com o contrato pronto já utilizando o lib. Detalhe também, por exemplo, esse aqui, ele deve ter utilizado a versão anterior do OpenZeppelin. A nova versão, ele necessita que você passa no construtor um endereço. Quem vai ser o dono desse contrato? Quem vai ter o direito de, através desse modificador aqui, ó, quem vai ter o direito de executar esse método desse contrato aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, copy, paste, shell owner, e passar aqui. Aqui, ó, esse aqui está herdando desse contrato aqui. E esse enable aqui está herdando desse enable aqui. Aí por isso que eu tenho que fazer essas coisas, entendeu? Eu estou chamando, antes de chamar quando eu chamo o construtor dessa, é meio que parecido com orientação a objeto. Quando eu estou instanciando quando eu faço o deploy desse contrato, que seria uma instância desse contrato, aí eu preciso criar como se fosse os contratos, os contratos pais, né? Tanto do enable, mas não é bem uma orientação a objeto, não, porque na verdade ele só faz reaproveitamento de código. É como se ele incorporasse todos os métodos que estavam aqui e aqui, incorporasse nesse contrato aqui. Agora vamos ver se copila, né? Aí, ó, copilou, cara. Tão bom quando as coisas funcionam. Alguém tem alguma pergunta aí, não? De boa, né? Beleza. Agora vamos pegar os outros contratos só para poder porque a gente vai fazer mais coisa ainda com IA ainda. Ah, só observação. Às vezes, ele vai gerar uns determinados contratos que você vê que ele não está atendendo realmente aquele requisito que você colocou lá, ou você precisa adicionar mais coisas. Mas segue mais ou menos esse padrão aqui, pega e copia os contratos que ele sugeriu. Aí depois você vem fazendo as modificações, entendeu? Ó, no lugar de herdar esse IRC20 aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou importar, herdar não. Não falei o termo correto não. Eu vou importar o contrato RC20, na verdade é a interface, né? Que está dentro da lib do OpenZeppelin. Agora resta saber onde é que está esse negócio. Aqui, ó, eu tô com outra coisa também que vocês podem instalar é o plugin do Git Pilot
Por exemplo, eu vou dar um tab aqui, ó, puf, ele importou, mas só que ele importou errado, porque na nova versão ele não está mais aqui. Eu vou passar esse outro link para vocês também. Open Zeppelin Wizard. Porque de acordo com a versão do Open Zeppelin, vocês conseguem... essa aqui tá a versão 5.0, tá vendo? Aí eu vou botar aqui, sei lá, vou criar uma token 721. Eu esqueci de fazer uma pergunta para vocês, mas é aquilo que eu te falei. Esse contrato que ele gerou, por exemplo, que é um contrato do tipo 721, ele não vai ser aderente ao meu requisito. Eu vou ter que adotar um outro padrão, que é o 1155. Mas por enquanto, vamos continuar com esse, e que no caso, na hora de gerar o projeto, vocês colocam mais essas especificações para poder ele conseguir gerar o contrato de acordo com o requisito que você quer, entendeu? Para quem não está não tá entendendo muita coisa sobre a diferença entre o 1155 e o 721, e tem o RC20. São esses três tipos de padronização de token que tem nas EVMs, na maioria das EVMs, né? Falar sobre isso. O Thiago amanhã vai falar, eu vou dar um toque para o Thiago comentar sobre isso. Que aí você coloca exatamente na especificação lá do seu projeto que a token para cada prato pode gerar, sei lá, X tokens. A grosso modo, o RC20 é como se... não sei se tem muito jogador aí. O RC20 é como se fosse os pontinhos do jogo. O 721 é como se fosse o seu personagem. E o 1155 são os itens representam os itens que estão à venda no jogo. Que eu posso ter mais uma unidade que é referente àquele item, entendeu? Mas a gente entra em detalhe. Amanhã eu vou pedir para o Thiago dar uma especificação melhor para vocês sobre fungível, não fungível. Senão a gente vai acabar se perdendo aqui no meio dos conceitos. Oh. Eu vim aqui para poder saber onde é que estava o 721, cara. Acho que tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, é só digitar aí, tá, gente?
que aí a gente puxa. Cara, pode perguntar. Pode perguntar, se eu não souber se eu não saber responder, com certeza o Vini vai saber responder, o Coruja aí vai saber responder. Não tem pergunta idiota, não. Você prefere falar ou... Ok, copilou. Aqui, ó, eu costumo utilizar o Forge Clean para ele, todos os artefatos que ele fez o build, fez a transformação lá, ele pega e faz meio que uma limpeza, que de vez em quando ele fica meio que perdido. Aí compilou. Nosso Voucher Manager. O que ele faz exatamente é criar um conjunto de voucher. Eu posso também criar apps de segurança ou apps que gerem recompensas, como você está utilizando, por exemplo. Você está falando em relativo ao hackathon ou o que mais? Porque o que eu estou passando aqui para vocês é só um exemplo de como vocês podem utilizar IA para poder codificar em Solid, tá? Para poder acelerar o processo de vocês, porque eu sei como é que um hackathon é corrido. Pode usar Glauco? Ah, beleza. Agora vamos para outro. Sim, pode ser. Desde que você demonstra que isso é seguro ou não, e por que é seguro, e como você vai utilizar isso para se tornar seguro, né? Eu aconselho também vocês a tirarem tentar a galera de negócio aí, tentar também buscar essas mentorias aí que vai ter, porque elas vão te ajudar na delimitação também do seu, do seu projeto para o hackathon, entendeu? Também não precisa você fazer nada muito grande, mas também nada muito pequeno que seja suficiente para demonstrar o que você queria fazer.
a gente colocou um feedback sobre quem consumiu, qual prato foi, não foi? Tá aqui. Eu vou colocar ele aqui, new file. Eu achei que ia ser mais rápido, mas não foi não. Voucher Manager, feedback. Aí estranho, ó. Eu, eu para falar a verdade, eu não gosto muito dessa abordagem aqui que ele colocou aqui não, tá? Eu prefiro criar um arquivo separado, mesmo sendo uma interface, ou então criar um arquivo, porque essa interface que ele colocou aqui foi justamente para poder representar. Não, ele criou um struct aqui, Voucher Manager, e instanciou esse Voucher Manager aqui, ó. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Vou dar um clean, eu vou compilar de novo. Ah, aqui só foi um açúcar padrão de nomenclatura só. Compilou, bacana. Então, só dando uma revisada aqui, o contrato principal tá mais aqui. O coração aqui desse, desses contratos aqui é esse aqui, esse contrato de NFT aqui, que para cada restaurante ele vai gerar um voucher que se refere a um prato em um determinado restaurante. O Voucher Manager, ele vai fazer a gestão da compra desses vouchers, né? Aqui, quando eu compro, eu nem sei se esse método está correto ou não, tá? Eu simplesmente pedi para a IA gerar para mim. Aí aqui ele gerou, ó. Aí aqui tem o método de comprar o voucher, né? Deixa eu ver se ele está utilizando.
Isso aqui, ele está utilizando uma token específica, que é a token de pagamento da possivelmente a token de pagamento da plataforma. Aí depois eu posso entrar em detalhe com vocês sobre como a gente pode produzir uma determinada token, mas não é nada do outro mundo também não. Eu vou demonstrar aqui no OpenZeppelin. Eu quero um contrato RC20. Sei lá, eu quero que essa token se chama, sei lá, ga, é, tour, ga, tour gastronômico, sei lá. E aqui eu posso colocar tanto o símbolo, da cripto quanto um determinado método. Eu posso determinar, por exemplo, criar um método aqui que realiza a mintagem dessas tokens. Posso colocar um método que pausa um determinado momento, que somente o owner desse contrato, eu posso realizar uma pausa para que nenhuma token mais seja movimentada. Aí você tem várias, dependendo do seu projeto, tem várias especificações. Mas vamos ficar por enquanto, vamos supor que seja pago em algum stablecoin dólar, por enquanto. Que seria esse, essa interface RC20 aqui, ó. Aí no construtor, eu passo o endereço do contrato que essa token foi deployada no na blockchain, né? Aí, antes de executar esse método aqui, a pessoa tem que autorizar esse gasto aqui também. Isso aqui são alguns requisitos de transferência. Caso você tiver algum problema depois, só é perguntar também, porque só isso aqui já dá, só desenvolver uma token já daria basicamente essa mentoria aqui, né? Mas a ideia é que a gente siga esses passos aqui. Aí eu agora já peguei, já criei o primeiro passo, a descrição do projeto, né? Aí o projeto inicial a gente criou lá com Foundry, aí copiamos o criamos os contratos que a IA sugeriu para a gente, só que a gente não chegou a verificar nada, somente uma observação que eu falei com vocês, que é que isso poderia ser um contrato RC1155, que é um tipo de NFT, que seria melhor representado de acordo com os requisitos, né? Aí o segundo passo aqui o terceiro passo que a gente pode fazer agora é o seguinte, é realizar uma um teste. Aí por enquanto, eu vou fazer somente o teste naquele contrato do voucher, tá? Aí quem desenvolve geralmente tem um determinado padrãozinho que eu gosto de seguir ele também, que é esse aqui, ó, dos testes. O nome do contrato que eu estou testando, né? Ponto T, ponto sol. E aqui eu só criei o arquivo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente chegar lá na IA e primeiro eu vou colocar o prompt aqui.
Eu vou colocar um prompt inicial aqui. Como desenvolvedor Web3, criar os testes do seguinte contrato em Solidity para o Foundry. Aí eu dou 2 pontos aqui e copio meu contrato. Aí eu costumo fazer uma... Não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu utilizo geralmente outro IA melhorar. Como é que chegou a melhorar o prompt? Porque aqui, no caso aqui, eu pedi para ele melhorar esse promptzinho aqui que eu desenrolei aqui. Aqui, às vezes, quando você pede para poder melhorar o prompt, você pega alguma falha, entendeu? Aí você pega e meio que modifica, colocando alguma especificação para atender um determinado requisito. Aí eu vou copiar esse prompt aqui, digamos assim, esse prompt que a gente melhorou aqui, com outro IA, né? Ah, não, aqui eu tenho que colocar o contrato a ser testado, que é o contrato do voucher. Exatamente aqui, ó. Cara, o prompt ficou grande. Geralmente eu copio só essa parte daqui para baixo, eu não copio essa, mas não tem muita diferença também se você, caso vocês copiarem, não. Eu aconselho a vocês a não confiar cegamente na, tipo assim, nos testes que a IA gera, no, procura ver mais ou menos assim, aqui é mais para você criar um esboço do seu projeto inicial e acelerar um pouco do processo, porque esse processo que a gente está desenvolvendo aqui, por exemplo, eu estou fazendo, explicando para vocês
Por exemplo, esse é um processo que eu gastava, sei lá, umas um dia praticamente, umas 8 horas, sem eu estar utilizando esses recursos aqui, entendeu? Aí isso aqui dá uma certa velocidade, mas não significa que ele vai substituir totalmente a sua interpretação e lógica de programação também não. Que às vezes também ele dá eh, algumas coisas que você solicita pro contrato, pra IA, ele te fornece de forma errônea. E se for uma coisa muito complexa, minha sugestão é que você quebre em partes, entendeu? Ah, eu quero desenvolver um contrato de NFT. Esse contrato de NFT está envolvido também um contrato de token. Eh, descrevendo os prompts contrato a contrato, de acordo com o que você vai necessitando. Agora vamos testar para ver se o teste está funcionando mesmo. Já deu erro aqui. Eu já sei até o que erro que é. Só identificar os erros aqui. Test fail. Geralmente tá dando erro nesses testes de falha. Eu só vou comentar eles aqui, só para poder a gente andar mais rápido no processo, que é esse até aqui tá dando erro. Ah, não, tem mais. Caramba, confessar que eu tô perdido aqui do teste. Test only owner can mint. Eu vou ver se eu copio um revert aqui. É porque isso aqui é uma sintaxe nova no Foundry para os testes. Gente, se alguém tiver alguma pergunta aí, é só fazer, tá? Quiser subir aqui, perguntar alguma coisa. Também nós já estamos quase terminando.
O erro que tá dando tá aqui, ó. Aí ele está esperando, na verdade, essa mensagem aqui é gerada via required. Só que o erro que ele está gerando é um error. Que possivelmente isso aqui está lá na. Caramba. A BI, acho que está nesse. Eu vou ter que importar o enable também. Esse enable é do Open Zeppelin. Pô, devia ter desligado esses cheques aqui da minha IDE. Tá atrapalhando mais do que ajudando. Copy, paste. Eita. Você viu que o teclado tá todo desconfigurado, cara. Ctrl Z. Ó, o que esse teste aqui tá fazendo aqui? Pra vocês não ficarem totalmente no escuro aí. Esse teste aqui tá testando se algum outro usuário pode realizar o Mint. Que é esse user 01. Ou seja, se na hora que eu realizar o Mint e isso aqui e esse revert acontecer, que eu coloquei aqui, ó, eu estou esperando que esse revert aconteça.
Aí o teste vai estar ok. Aí passou. Aí, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui quem é o owner do contrato, que é esse aqui, o owner. Essa diretiva aqui, esse comando aqui, está indicando o seguinte, ó, que o user 1 está executando essa determinada operação. Agora vamos botar o owner. Ou seja, esse teste aqui vai falhar, porque ele não está esperando que seja revertido, porque quem está executando o mint é o próprio owner do contrato. Está lá no modificador do método de mint. Aí, ó, falhou. Não é esperado o revert. Agora eu vou botar user 1 aqui. User 1 não tem. é, Isso aqui são meio que testes ao contrário, que vocês também podem estar fazendo nos seus contratos. Não testa simplesmente o melhor caminho, não. Tenta testar também os casos contraditórios. Por que eu estou utilizando aquele determinado modify e tudo mais. Então, a gente já conseguiu fazer um teste, né? Eu vou ficar por enquanto naquele teste daquela classe nesse contrato do voucher mesmo. Aí tenta realizar teste, por exemplo, de transferência. Ah, ok. Valeu, Diego. Cenário positivo aí, ó. Dica boa do Diego aí, ó. O cenário positivo e o cenário negativo. Tenta testar também esses cenários negativos nos seus contratos. É, deixa eu ver como é que a gente está no. Então, nós passamos aqui, né? Criamos um projeto inicial, realizamos testes e melhorias. Por enquanto, eu não vou entrar no mérito dessa ferramenta, não, que essa aqui é uma ferramenta extra que faz a verificação estática dos contratos. Uma outra parte também que eu gosto de utilizar é essa parte aqui, ó, de auditoria, de prompt de auditoria. Para falar a verdade, é a parte que eu mais gostei. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui um prompt. Eu não sei se eu guardei ele em algum lugar. Aí, ó, o projeto aqui já dá para um hackathon. Aí, open folder. Isso aqui a gente já nós conversamos sobre isso, né? Vamos ficar com esse aqui que está mais resumido. Vocês tomarem cuidado com o código que é gerado para saber se está atendendo mesmo o requisito ou não. Procure, assim, sempre entender o código, é, pelo menos na lógica de programação, de acordo com como ele foi feito. E na IA também, você consegue um outro feito
Eu costumo não utilizar isso, mas para quem é novato é muito bom utilizar esse recurso aqui, que é isso aqui, ó, sei lá, descreva o que este é claro que ele vai estar com contexto aqui acima, né. Ele vai me eh, descreva certinho, Hazel. Descreva o que este contrato faz e realize a documentação. Essa parte aqui também eu gosto. A documentação do código. Geralmente eu peço ele a documentação do código. Aí eu coloco o contrato. Aí dá uma descrição geral aqui, tá vendo? Ó, o contrato voucher é uma token RC721 customizado. Cada NFT funciona como comprovante digital único, pode ser resgatado por um cliente de um restaurante. Este contrato, incluindo as funcionalidades do padrão RC721 e com armazenamento de URIs. Eu não vou entrar nesse conceito por enquanto, não, sobre NFT, não. Sobre o RI, né? E token. Aí controla a emissão e de vouchers e descreve o prato que o restaurante é associado. Ficou meio que ruinzinho o português aqui. Mas a parte que eu gosto é essa aqui, ó. Isso aqui é a documentação do Solid, que é parecido com muita linguagem. No Java, por exemplo, tem. No Python também tem. É um padrão de documentação. Aí você documenta o próprio código, né? Mas eu aconselho a você fazer isso somente depois que seu contrato estiver assim, redondo, testado, porque senão você vai ficar fazendo isso várias vezes e pode ser que você acaba criando um contexto até você conseguir refinar o que realmente você quer fazer. Mas a parte boa é essa, você pode pensar: documenta meu contrato aí você já terminou, já fez os testes e tudo, aí é só dá um copy aqui e cola lá no prompt lá. Pô, mas para ir finalizando, eu queria demonstrar outro tipo de prompt também, que é referente à auditoria. Uma auditoria básica é por volta de, acho que hoje em dia está mais barato, mas uma auditoriazinha básica por um auditor independente, o cara cobra, sei lá, $1.000, $5.000, $10.000 num contrato. E o ChatGPT faz isso de graça para você. Claro, né, que você vai ter que saber fazer as modificações, mas com a IA, mais o Slinter, mais teste, pô, seu contrato já tá assim, já tá ali no topo dos 10% e tendo teste de cobertura também, bom, você já tá ali nos 10% dos contratos que tem menos risco. Não ter tudo isso não significa que que seu contrato pode ter algum problema de segurança, mas também você minimiza vários riscos
o vários riscos de segurança que é os mais conhecidos, né, que os hackers costumam utilizar para poder, sei lá, drenar seu contrato, eh, ou então realizar uma mintagem. O cara chega, pega e descobre lá que ele pode comer de graça em qualquer restaurante que ele quiser, é só chegar lá e mintar NFT e ir para o restaurante. Ele poderia fazer isso aqui, ó, se você não tivesse esse método de somente o dono do contrato pode realizar a mintagem dessa NFT. Para quem não sabe os conceitos de mintagem, NFT, ERC-721, token, fica despreocupado. A ideia aqui hoje é mais demonstrar para vocês que vocês podem também criar o seu próprio processo, mas que várias fases aqui, desde a descrição do projeto, na criação dos contratos, nos testes, na auditoria, você você consegue adicionar uma velocidade nisso, entendeu? E fazer também as correções necessárias, né? Pô, tô tentando encontrar aqui é um prompt, cara. Eu não tô achando. Ah, achei. Tô perdido aqui com um bocado de aba aberta aqui. Vou começar a fechar algumas coisas aqui. Aí, o prompt que eu gosto, como eu tinha comentado com vocês, é esse aqui de auditoria, ó. Auditoria. O prompt é basicamente isso aqui. Esse aqui eu já passei por um. Digitei um prompt inicial e pedi ele para melhorar o prompt, né? Esse prompt aqui eu já executei algumas vezes e já brinquei muito com ele aqui. Aí o prompt é basicamente assim, como auditor de smart contracts e desenvolvedor experiente na área, realize uma auditoria detalhada deste contrato inteligente, identificando vulnerabilidade de segurança, riscos potenciais de otimização. Além disso, sugira melhorias de código, boas práticas, aprimoramento para eficiência de gas e conformidade com do setor e escalabilidade. Beleza, o prompt é esse. Aí agora nós vamos executar ele aqui na IA. Eu vou continuar no chat GPT, que é o mais conhecido. Aí eu vou pegar meu contrato aqui. Resumo do contrato. Aí, ó, ele quase que gera um relatório de auditoria.
eu aconselho a vocês fazerem esse passo somente quando vocês, realizarem alguns testes no contrato, eh, nem que seja os passos básicos, entendeu? Porque o passo básico vai dar uma ideia, mais ou menos, de que vocês estão no caminho certo ali, daquela que aquela lógica de negócio está fazendo sentido com os requisitos que vocês estão querendo disputar no hackathon. Simplesmente não é um código que chegou, você pegou, digitou um prompt, cuspiu lá e pronto. Aí ele te gera aqui, ó, um resumo do contrato, aí deu os pontos positivos. Para restringir, boa prática, baseado na biblioteca Open Zeppelin, também é uma boa prática, porque já é uma lib auditada, exposição pública do contador. Aí ele já começou a reclamar aqui, ó. Next Token ID. Está como público. Ou seja, se eu quiser consultar essa variável aqui, qual vai ser o próximo ID da token, eu sei qual vai ser. Aí, assim, isso permite qualquer futuro tokens IDs. Ah, outra coisa, não adianta nada você colocar como privado, porque tudo que está na blockchain está registrado. Você simplesmente pode pedir a leitura daquele bloco, daquele storage lá, e fazendo uma conversão de tipo lá, de representação lá, UTF-8, você consegue consultar essa variável aqui, mesmo ela estando privada. Porque na blockchain, os blocos tá vai estar na minha máquina, na máquina de outro minerador, vai estar em máquina de outros mineradores, independente do valor que você vai colocar aqui, ele vai ter acesso ao storage que está armazenado esse valor de token ID aqui. Aí com simples script você consegue obter esse valor. Então não adianta nada você botar aqui como privado. Mas aí você pode utilizar de outras técnicas também. No decorrer do processo aí, eu vou estar meio que presente aqui, aí eu posso dar algumas sugestões também para vocês nos contratos. Aí ele fala aqui, ó, pontos de melhoria. Essa extensão armazena o RI Storage, o que custa mais gas. Mas você tem que gastar mais gas. Use o R721 puro com RI calculada off-chain via Token ID, se os dados forem padronizáveis. String Memory e URI. String custam caro e gás de armazenamento. Se a URI seguir um padrão fixo, considere emitir apenas um ID e construir no front-end. Boas práticas de organização, documentação, facial, comentários soltos. Adicionar NetSpecific para as funções públicas. Essa especificação aqui de documentação foi justamente aquela lá que eu solicitei antes. Que está aqui acima, ó. Que está aqui. Ah, tá em algum local aqui, cara. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que ele está reclamando, entendeu? Que eu não coloquei lá. Nós estamos praticamente encerrando também.
checklist de conformidade com o setor. Os bibliotecas padrão OpenZeppelin, eventos de rastreabilidade. Eu não utilizei nada referente a eventos é um bom. Por exemplo, quando eu vou realizar o Mint aqui, seria uma boa prática eu ter um evento que fosse emitido quando eu realizasse um Mint daquela NFT, entendeu? Não somente confiar no registro dela. Mas assim, mas isso é meio que, dependendo do projeto, é irrelevante, mas dependendo de outro projeto, é bastante relevante. Por quê? Porque você pode criar um bot que pode ficar escutando esses eventos quando uma determinada NFT for mintada para poder gerar alguma coisa. Não sei, não me vem nenhum exemplo prático aqui na cabeça agora. Modularidade e possibilidade de upgrade. Pode ser adicionado conforme roadmap. Aí, isso aqui é uma técnica que você pode utilizar o seu contrato inteligente, que você faz o deploy em um determinado endereço e você pode fazer um deploy em outro endereço substituindo aquele contrato original. Que se chama contrato upgradable. Mas também, assim, a meu ver, dependendo do projeto, adiciona até mais risco do que benefício. Porque se a outra pessoa tiver acesso ao contrato, às chaves lá, mesmo se for uma multi-assinatura, ele pode fazer a substituição do seu contrato por uma outra lógica lá totalmente diferente. Aí a conclusão aqui é sólido e minimalista em sua forma atual, adequando o ponto de partida da emissão dos vouchers como NFT para produção de escalabilidade. Recomenda-se melhoria na eficiência do gas, adição de eventos e documentação NetSpace, modularização futura com contratos para resgate, expirabilidade e liquidação, controle granular com múltiplos emissores. Se desejar na implementação ou na criação de uma arquitetura modular escalável do contrato de Treasury Split. Eu vou botar aqui sim. Mas está aí, pessoal. Aí os outros contratos é realizar o mesmo processo aqui que a gente viu, né? É criar o teste do contrato, dos outros contratos aqui que ele sugeriu, do Voucher Manager e do Feedback Register. Aí é seguir o mesmo padrão. Aí você cria o contrato, aí sugere para o ChatGPT criar os testes, aí depois sugere, depois que você pegou, verificou os testes, pô, tá tudo ok, adiciona mais teste, verifica se está de acordo com o que foi especificado mesmo ou não, e vai evoluindo. Aí no final vocês partem para essa auditoria aqui. Beleza? Mais alguma pergunta? A gente vai encerrar por aqui por hoje. Alguma pergunta? Vini, queria acrescentar alguma coisa?
Aí tem a outra mentoria do. Pô, esqueci o nome dele, cara. Ele vai falar sobre arquitetura. Eu aconselho, principalmente quem for dev, participar dessa mentoria. Eu acho que vai ser amanhã. Eu aconselho vir aqui. Também vai ter uma mentoria sobre o Word ID. Eu vou até participar dela também, porque eu conheço pouca coisa dessa blockchain. É aquela famosa blockchain que lê a íris e faz lá o registro. E aí, se quiser ajuda também nas mentorias aí, durante o decorrer do desenvolvimento do projeto, é só chamar. E a dica que eu dou são duas. Tenta a equipe selecionar uma ideia que vocês acham que vai ser, digamos assim, vencedora. Ou pelo menos que tenha algum impacto para vocês, entendeu? Que vai se acrescentar alguma coisa no portfólio de vocês. Não pense só no prêmio, mas pense também em acrescentar alguma coisa, tipo assim, pô, participei, gostei demais, a gente fez teste nos contratos, documentamos o contrato, criamos a DEP lá, né, do contrato, e tenta reduzir as funcionalidades. Às vezes a gente pensa numa coisa muito grande, mas eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é o exemplo do e-commerce. Você não precisa construir todo o back office do e-commerce para poder você começar a vender suas primeiras unidades dentro do seu e-commerce, não. Você simplesmente precisa começar pelo que o usuário final vê. O usuário final vê o quê? Vê um catálogo ali. Então você constrói aquele catálogo que os usuários conseguem visualizar. E um carrinho de compra para poder receber e registrar as ordens de pagamento. Agora, cadastro de item de compra, não sei o quê, vocês utilizam um script SQL que pega e realiza o cadastro lá dos itens que está à venda. Realiza um script, entendeu? Aí vocês. Aí isso é menos trabalho para se fazer em pouco tempo. Tenta meio que delimitar o escopo também do projeto, para não ficar um projeto muito extenso, porque o tempo é curto. Foca naquilo que vocês vão apresentar e nos conceitos que vocês querem, digamos assim, que o sistema vai, ou que o sistema, ou que o protocolo, ou que o processo de tokenização vai realizar. Beleza? Alguma pergunta? Sim, dá uma guia, é um bom guia, principalmente se você tiver o Windows. Eu fiz especificamente porque tem alguns materiais de instalação no Foundry, é muito baseado no Linux. E também não procurei, tem outras ferramentas dentro do Foundry também. Eu te passo aqui agora.
Tranquilo? Amanhã tem mais mentoria ainda. Tenta participar. Ou então elege alguém da sua equipe, sei lá, amanhã a mentoria não sei o que que vai ser, por exemplo, é a parte de tokenização. Aí, se você se não puder participar, elege alguém da equipe que possa participar, porque é mais, quanto mais conceito vocês conseguirem absorver e quanto mais cabeças estão pensando sobre o projeto, mais rápido vocês vão andar e grande chance de ou aquilo que eu falei, ou criar um projeto bacana, mesmo não ganhando prêmio, para vocês foram bacana o projeto, ou que ganhe um prêmio. Sim, é só seguir os passos lá, Glauco. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, que amanhã tem mais. Aí tenta ficar de olho nas mentorias e, se não conseguir participar, pelo menos eleja alguém da equipe que participe, porque é importante, nesse exato momento, você absorver bastante conteúdo. Tranquilo? Falou então, pessoal. Boa noite aí e um bom